Alunos, professores e a todos que irão acompanhar a mais essa aula de Geografia. Eu sou o professor Antônio Russo, professor de Geografia de vocês, e nós vamos ter aí o tema da aula na tela para vocês. Então vamos acompanhar aí representações cartográficas e temáticas do mapa, parte 2, tá certo? Então é a continuação da parte 1 que nós tivemos aí, e vamos ver novamente aí a habilidade que nós vamos trabalhar hoje. A habilidade vai ser a habilidade 23 do 6º ano, analisar fenômenos a partir das variáveis visuais e das relações quantitativas de ordem e seletivas em diferentes representações cartográficas. Unidade temática, formas de representação e pensamento espacial. Objeto de conhecimento, fenômenos naturais e sociais representados de diferentes maneiras. Tá certo? Então nós vamos dar uma continuidade à aula anterior, mas antes nós vamos passar um vídeo, que é uma série aí falando aí sobre os satélites, né? E aí vai falar sobre o satélite SCD1D1, tá certo? Então acompanhe, daqui a pouco a gente retorna. No último episódio, falamos sobre o primeiro satélite oficial a ir à órbita, o satélite de coleta de dados 1. Agora, vamos detalhar o desfecho do lançamento desse satélite e falar sobre o seu sucessor, o SCD2. A dificuldade para o lançamento do SCD1, o governo brasileiro tomou a decisão de lançar esse satélite por meio de um foguete americano contratado, o que desanimou a equipe responsável, já que a expectativa era de que o projeto fosse exclusivamente nacional. Foi então, no ano seguinte, em 9 de fevereiro de 1993, que o SCD1 finalmente ganhou espaço a bordo do foguete Pegasus. O lançamento marcou o início da operação do Sistema de Coleta de Dados Brasileiro, agora conhecido como Sistema Nacional de Dados Ambientais. Na época, a previsão de funcionamento do SCD1 era de apenas 1 ano, mas incrivelmente ele continua em operação até hoje. Esse satélite, há 28 anos em órbita, ainda é usado para coletar e retransmitir dados, como o nível da água dos rios e represas, qualidade da água, pressão atmosférica e temperatura do ar. Voando a 27 mil quilômetros por hora, esse instrumento leva aproximadamente 1 hora e 40 minutos para contornar a Terra. E por conta das baterias que já não funcionam mais, os painéis solares captam a luz do Sol e induzem energia para fornecer os dados e trazê-los à Terra. Para solucionar essa limitação, o SCD2, segundo satélite fruto do programa MACB, já incorporava os painéis solares montados com tecnologia nacional para fazer uma cobertura contínua. O objetivo foi lançá-lo para compensar a ausência de cobertura do SCD1. No dia de seu aniversário de 10 anos, em 2008, o SCD2 completou 52.807 voltas ao redor da Terra. Em 10 anos, percorreu uma distância que corresponde a 3.112 viagens de ida e volta à Lua. É isso aí, então a gente vê aí como a importância do satélite aí no nosso dia a dia, inclusive, né, na nossa disciplina aqui de Geografia, na qual ele transforma todas essas imagens em mapas, né, tanto as imagens de satélites de diversos, né, conteúdos que são aplicados. Então, esse SCD1, que já está há 28 anos em órbita, né, então bem acima dos padrões médios dos satélites, ele mostra, né, as imagens aqui do nosso país, né? Depois foi lançado o SC2, né, porque o SCD1, com o passar do tempo, começa a ter as suas falhas, e o SCD2 ele acaba, né, acrescentando essas informações que esse primeiro satélite que foi lançado
ele não aparece. E lembrando que a fonte de energia é energia solar através lá dos seus painéis, tá certo? Vamos lá para a próxima imagem, que nós vamos ver aí que o IBGE também trabalha com essa questão aí, né, de operação de estações aí de GPS, né, que é o sistema de posicionamento global. Então aqui temos aí no mapa a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo, conhecida aí como RBMC. Ele opera, né, o IBGE, junto com 9 estações, né, compostas, né, portanto, uma ferramenta para esta tecnologia no Brasil e o principal elo de ligação com os sistemas de referências internacionais. E aí vocês observam no mapa, vocês vão ver o que estão lá circulando em azul, é as áreas onde esse sistema foca e acaba dando as informações, né? Então, os que estão em azul são sistemas já em operação, né? Os que estão em verde são operações aí que vão ser implementadas. E os que estão em laranja são estações previsíveis, ou seja, ainda não foram colocadas, mas já há uma previsão. Para quê? Para ter todo o território brasileiro focado através desse GPS, né? Porque são estações fixas aqui no nosso território, mas que lançam emissões de informações dos satélites para os computadores, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, a gente vai ver aí uma imagem de satélite aí da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, tá? Então essa informação, ela vem de imagens de satélites que depois são reportadas, né, para o computador e aí, logicamente, vai para os livros, vai para a imprensa e vai para todos os órgãos que podem utilizar, né? Então essas imagens, elas estão lá acessadas, você pode acessar na internet, você pode pegar em livros e é interessante. Então, essas informações são importantes porque pode acompanhar aí um desmatamento, né, um incêndio nas florestas, principalmente em regiões longínquas. Então, todas essas operações aí que são necessárias acabam sendo de suma importância para essas informações através dessas representações de imagens. Vamos lá para a próxima tela. Aí a gente está vendo a base cartográfica também da Baía de Guanabara. Então, o que é uma base cartográfica? Ela vai mostrar no local e dar todas as informações necessárias desta região. Então, é importante sempre retratar que nós temos aí à direita, nós temos um mapa, né, do estado do Rio de Janeiro, destacado, né, em circular vermelho, aí nós temos a localização da Baía de Guanabara. Do lado esquerdo, aí nós temos, né, a parte aí da Baía de Guanabara e as imediações do território dessa baía. Então, por isso que é importante, né, essa utilização de imagens de satélites que dão todas as informações necessárias e, logicamente, que tipo de informação se tem essa necessidade, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai ver aí uma carta geológica, né? O que é uma carta geológica? Ela vai ver, né, ela vai passar as informações do que tem no subsolo, tá certo? E isso é importante, porque pode mostrar os recursos minerais que nós temos no local, então é importante para a economia, né? A questão aí também da construção civil, se o local pode ser acessível para construções de prédios, de casas, né? Até de pontes, de elevados, fazer estradas. Então, quando você tem aí uma carta geológica, né, você tem como, né, ter informações do subsolo do território, tá certo? Já na outra, a gente vai ver aí uma carta geomorfológica, tá? Então, essa carta geomorfológica, ela vai mostrar aí o relevo das imediações aí, no caso da Baía de Guanabara, tá certo? Então, todas as informações que a gente vai ter sobre o solo e principalmente sobre as características do relevo dessa região, a gente vai aparecer nessa carta geomorfológica, né? Então, o processo, né, do intemperismo físico e químico, que são as alterações aí do relevo através da chuva, dos ventos, né, dessas formações que nós temos aí dos efeitos naturais em cima do processo, né, do nosso relevo. Então, quando a gente vê essa imagem da carta geomorfológica, a gente tem todas essas informações aí, né, e aí pode fazer a topografia do local posteriormente. Então, todas essas informações que eu mostrei aí para vocês são informações vindas através de imagens de satélites. Então, é comum hoje,
né, utilizarmos, né, a feitura de mapas através desta leitura de imagens vindas de satélites. Então, nós temos satélites que o próprio país, né, lançou junto com a China, né, que são os CIBERs, então eles acabam dando todas essas informações para o nosso território, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que aí nós temos uma atividade, né, e essa atividade vocês vão responder em 2 minutos, observe o mapa e responda aí as questões. Qual o tema do mapa? Seria possível fazer a leitura do mapa sem a legenda? Aí vocês explicam. Então, eu vou dar 2 minutos aí para vocês responderem e aí nós retornamos, tá certo? Isso aí, então temos aí 2 minutos para vocês estarem respondendo aí no chat, né? E aí nós vamos dar aí a resposta para vocês. Então, observando o mapa que vocês vão ver aí na tela, nós temos o tema do mapa, que é aqui o título. Então nós temos aí biomas continentais brasileiros. Então ele está falando aí biomas continentais, mas a gente observando o mapa, nós vamos ter aí os biomas do Brasil. Aí veio a pergunta, seria possível fazer a leitura do mapa sem a legenda? Por quê? Seria difícil fazer se a gente não tivesse a legenda, né, descrevendo o que são lá os biomas, se não tivesse o título, tá? Mas como temos lá os títulos, né, e temos o mapa, apesar de falar biomas continentais, porque está de acordo com o que o IBGE escreveu, nós poderíamos estar identificando que a parte verde é o bioma da Amazônia, né? A parte amarela é o bioma do Cerrado, né? A parte roxa, o bioma do Pantanal, né? A parte aí avermelhada, aí, meio alaranjada, bioma da Caatinga, e no final nós temos aí o bioma do Pampa em amarelo, né? Lá no sul do país, né? E os pontinhos vermelhos, né, vão aparecendo aí como as áreas antropizadas, né? O que é uma área antropizada? É aquela área, né, que o ser humano foi, né, tomando conta, né, e fazendo aí a sua humanização do território. Então até seria possível, né, desde que, né, o aluno, né, a pessoa que estivesse observando o mapa, tivesse esse conhecimento aí de cada bioma brasileiro, porque a localização dos biomas, eles são bem claros, né, para quem tem o conhecimento, né? Mas se não tem, lógico que fazer uma pesquisa. Mas veja o que esses elementos do mapa, eles são importantes na cartografia. Então nós temos lá o título falando dos biomas, tá? Nós temos aí a legenda, que mostra aí os nomes dos biomas através também das cores, que é de fácil localização.
Tá? Aí nós temos a fonte, que apresenta aí também, que é um elemento importante do mapa. Nós temos a escala, né, que está aqui no rodapé à direita do mapa, e nós temos, né, a seta apontando para o norte, que tem essa questão aí dos pontos cardeais. E, logicamente, as coordenadas geográficas. Então, como é importante, né, a gente, quando vê um mapa, né, ter os elementos, né, para ter as características e as definições, né, do que se trata desse mapa. Porque sem os elementos fica difícil essa representação cartográfica, né? Principalmente quando a gente faz aí a questão aí do título e da legenda. Agora, quando são mapas espaciais, aí é importante, principalmente, a escala, tá certo? Vamos lá para a próxima tela. Aí nós estamos vendo uma outra imagem de satélite, tá, que aí abrange a região aí de São Paulo. Tá? Então, essa parte rosada aí é a parte que foi desmatada, tá certo? E aí nós temos toda essa localização, né? Então, verde é ainda a vegetação que está ao redor de São Paulo, né? E as partes rosadas são as partes aí que foram desmatadas, e aí teve lá o povoamento, né? E a população aí, principalmente nas regiões mais centrais, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que aí nós temos aí o mapa do estado de São Paulo, né, com seus lá 645 municípios, né? Ele está colorido porque aí ele vai mostrar a divisão política do estado de São Paulo, né, para caracterizar melhor aí, né, cada município, né? Então esse aí é o mapa político do estado de São Paulo. Então veja que tem lá o título, né, tem lá a escala, tem a legenda lá identificando alguns pontos do estado de São Paulo, tá certo? É um mapa do IBGE, né? Então quando a gente fala em IBGE, os mapas, né, eles são mais completos, né? Até porque o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra toda essa relação que nós temos aí nos mapas. Vamos lá para a próxima tela, que aí nós temos aí, né, um site, que é o IBGE Cidades, na qual, né, tanto o aluno como o professor, ele pode, né, estar pesquisando informações do seu município. Tá? Então, quando vocês entrarem nesse link, né, nós vamos entrar aqui e mostrar para vocês, vocês vão lá ver, né, as informações que nós temos, né, do seu município, do seu estado, de todo o território brasileiro. Então, nós vamos colocar aqui, ó, comece a usar. Então, vocês clicam aqui no comece a usar, e aí vai aparecer lá no canto esquerdo, né, as informações que você pode adquirir. Brasil, né, o estado ou municípios. Eu vou entrar nos municípios. Então, vou clicar aqui, né, e vou escolher aí o estado na qual eu quero ver os municípios. Tá certo? Então, vamos lá, São Paulo, estado de São Paulo, e aí eu vou escolher aí uma cidade, Alumínio. Então, ele vai dar toda a informação aí da cidade de Alumínio. Então, a população do último censo, né, porque o último censo de IBGE foi em 2010, está lá mostrando lá 16.839 habitantes. Né? No mapa, ele está mostrando aí a localização, né, com esse ponto vermelho, né, essa setinha vermelha, e aí tem todos os dados. Densidade demográfica, né, de 201,28 habitantes por quilômetro quadrado, né, lembrando que a densidade demográfica é a divisão do total da população pela área, né, da região, por isso que nós falamos habitantes por quilômetro quadrado. E aí nós podemos entrar aqui, né, e ver a pirâmide etária, né, que mostra aí a quantidade de homens e de mulheres na cidade e a faixa etária, né, da cidade aí de Alumínio aí que eu escolhi para vocês verem. Né? Então tem todas as informações, ou boa parte das informações do município, no caso aí de Alumínio. Tem aí a questão da faixa econômica, né, o salário mensal, né, a gente pode indo descendo aqui, ou pode utilizar nessa parte aqui, né, se eu quiser ir direto vendo aí a saúde, ele vai mostrar aí. Então tem lá a mortalidade infantil, 20,33 óbitos por 1.000 nascidos, tá certo? Aí eu posso ver várias informações que tem aqui, território e ambiente. Então tá lá, ó. Área da unidade territorial, né, 83,660 km². Se eu quiser escolher outras informações, né, eu posso aqui no selecionar local,
posso entrar aqui no estado e ver informações do estado também, tá certo? Então vamos lá, estado de São Paulo, aí, a população 41.262.199 pessoas, de acordo com o último censo de 2010. Tem lá uma densidade demográfica de 166,23 habitantes por quilômetro quadrado, e até tem uma informação curiosa aqui, né? Total de veículos 2018, 29.057.749 veículos, tá? Aí mostra também a localização do estado. Se eu quiser, eu posso mexer aqui, né, no próprio mapa, né, e mostra aí a população. Então eu cliquei aqui na Bahia, aparece a população da Bahia, e aí eu posso também ter todas as informações do estado de São Paulo. Pirâmide etária, tá? Aí a quantidade de homens e de mulheres, né, e a faixa etária, né, da faixa etária aí dos homens e das mulheres no estado todo, tá? Lembrando que a gente está vendo o estado, né? E aí a gente pode ir descendo e vendo as outras informações, né? A questão aí da educação. Então tem o resultado do IDEB de 2017, né? E ele faz até uma comparação aqui, né? 27 estados, né? E o estado de São Paulo no IDEB está em primeiro lugar no Brasil. Tá? A nota última do IDEB em 2017, todas essas informações do estado de São Paulo. Tá? Vou escolher aqui um outro estado, tá? Vou aqui selecionar o local. Vou mostrar aqui o estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro aí, co-irmão aí do estado de São Paulo, vizinho, da mesma região, tem pessoas aqui no estúdio que são de lá. Então, uma homenagem ao carioca. Estou mostrando aqui o estado. Toda vez que a gente fala do Rio de Janeiro, ele se emociona, ele chora, né? Mas ele vai se segurar. Então, nós temos a população aqui do Rio de Janeiro de quase 16 milhões de pessoas, tá? E aí todas as informações que a gente tem, né, sobre o estado do Rio de Janeiro, tá certo? Então, todas essas informações aí que ela acaba aparecendo, né, nesse site, ele mostra essa relação que nós temos, né, de todas as informações que vêm da onde? Vem do censo, né, do IBGE, que o último censo foi em 2010, né? A gente sabe que o censo ele vai de 10 em 10 anos, né, mas infelizmente em 2020 não houve a possibilidade de fazer esse censo, né, porque por causa da pandemia, mas com certeza nós teremos, né, talvez o ano que vem ou daqui em 2023, aí vai depender muito dessa questão aí, né, da pandemia, tá certo? Qualquer coisa, aí vocês podem entrar então aí no site, ele vai estar dando essa informação, né, o próprio aluno, né, ou o professor pode estar entrando no site para ter essas informações aí, mesmo em casa aí, dá para fazer um trabalho legal com os alunos aí nesse site aí do IBGE Cidades. Vocês podem também entrar no Saiba Mais, tá? Que aí tem, né, 3 links que eu coloquei para vocês. O próprio link aí do mapas do IBGE temáticos, né? O do CEMADEM, que também mostra dos mapas interativos, e também o link aí do CPTEC, né, do INPE, que traz informações aí da questão dos, principalmente, né, dessas imagens de satélites aí que a gente acabou vendo, né, em toda essa aula aí, dessas representações cartográficas que, como eu falei para vocês, né, as representações cartográficas elas estão no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então é sempre importante a gente ter esse conhecimento, né, e sempre retratando, né, falando assim da importância dos elementos do mapa em cada mapa que a gente estuda, né, principalmente a questão aí do título, a fonte de onde foi retirado, tudo isso aí ele acaba, né, gerando informações importantes, porque na realidade quando a gente tem essas informações, a gente tem mais confiança da onde a gente retira. Então é importante sempre retratar essas questões aí sobre a fonte, tá certo, pessoal? Então toda vez que for utilizar um mapa, se possível, né, acesse aí o site do IBGE, né, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A gente já teve várias aulas sobre mapas, né, e a gente viu, né, que costumeiramente eu utilizo aí mapas do IBGE porque são mapas oficiais, né, que nós utilizamos, né, tanto aí nos livros didáticos como em fontes na internet,
né? Então eles têm dados precisos porque eles vêm, né, de dados aí do censo, né, como foi o último censo de 2010, logicamente algumas informações, né, nós temos aí, né, com dados ainda não oficiais, né? Mas tem o PNAD também, que é o Programa Nacional aí de Pesquisas Domiciliar, que eles são feitos aí quadrimestral, semestralmente, trimestralmente, dependendo do assunto, e aí o IBGE sempre no site dele vai reformulando, né, algumas informações, né? Então a gente sabe que o censo ele dá informações maiores, né, mais, né, com conteúdos familiares, né, no geral aí do Brasil, mas também tem, né, as pesquisas do PNAD. Beleza, pessoal? Não esqueçam de avaliar a aula, tá certo? Então entre aí no QR Code ou no link, avalie as aulas. Tá? Eu quero agradecer aí a participação de todos, né? Espero que vocês tenham aí participado do chat. Na próxima aí nós teremos uma outra aula de geografia, tá certo? Então um forte abraço para vocês. Até a próxima, pessoal.